Pastor Marcos, Deus te abençoe. Obrigado. Bom dia, graça e paz, meus amados. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Pode melhorar? Amém. A boa notícia é que com o Senhor sempre melhora, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Aliás, eu fico feliz quando eu vou à casa do Senhor. A casa do Senhor, para mim, é um dos melhores lugares. Na verdade, eu penso que eu já quase nasci dentro da igreja, quando meu pai também era um pastor. E durante a minha criancice, juventude, adolescência, eu andei meio averso, mas foi só uma questão de tempo para eu vir para a América e o Senhor me pegar de novo. Então, esse ambiente é um ambiente que eu cresci. Quem já sabe onde vai passar o Natal? Ou melhor, quem não sabe onde vai passar o Natal, faz assim. Quem não sabe? Ok. Então, eu vou falar de novo, porque se vocês que sabem olhar uma mão levantada aí, você tem a oportunidade de convidar eles. Quem não sabe onde vai passar o Natal? Ok. Temos poucas pessoas. O fato é que eu gosto do Natal, não vou pregar sobre o Natal, mas uma das coisas que eu mais gosto sobre o Natal, entre outras, a principal é, claro, o mundo para comemorar o nascimento do Salvador. Esse é um excelente motivo. Mas eu também gosto dos presentes. E eu vou confessar para vocês, eu gosto demais das comidas e das guloseimas que tem no Natal. É uma das partes favoritas minha, é a comida. Por falar em comida, eu vou pregar nessa manhã exatamente como alimentar a nossa fé. A nossa fé, assim como o nosso corpo, ela necessita nutrientes. Existe uma lenda entre uma das tribos indígenas americanas, os Cherokee, que um ancião, um chefe de tribo, pegou uma criança e estava ensinando ela como ser uma pessoa de valor, de caráter, e estava se tornando um caçador. E esse chefe virou para esse menino e falou assim: olha, meu filho, dentro de você tem 2 lobos, um lobo mau e um lobo bom. E o menino virou para ele e falou assim: e qual desses lobos sobrevivem, pai? Meu senhor. E ele disse: o lobo que você alimentar mais. Se você alimentar mais o lobo mau, certamente ele vai viver dentro de você. Se você alimentar o lobo bom, ele vai sobreviver dentro de você. A fé e o medo são presentes na vida de todo cristão ou não cristão. Nós sempre vamos lidar com o medo. Afinal de contas, a própria palavra de Deus está recheada de lugares onde diz para nós não termos medo, porque o nosso Salvador já sabia que o medo é algo natural em nós. E não há nada de errado nós termos medo. A questão é o que nós fazemos com o nosso medo. A questão é que quando esse medo torna patológico em nós, aí é um problema. Então nós vamos falar como alimentar a nossa fé. Te interessa? Você pode abrir no livro de Números, no capítulo 13. Uma história bem conhecida. Eu penso que quanto mais nós alimentarmos a nossa fé, menos espaço haverá para o medo na nossa vida e na nossa alma. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu e você alimentamos o medo no nosso coração, menos espaço para a fé haverá. Então nós vamos ter que escolher o que nós queremos alimentar. Ou alimentamos a nossa fé e automaticamente nós matamos de fome o medo que bem de perto nos rodeia, ou nós vamos alimentar o nosso medo e a nossa fé vai ficar bem enfraquecida. Nós vamos ver a experiência de Israel, registrada no livro de Números, capítulo 13, a partir do verso 17, que é a história onde Moisés manda 12 espias espiar, sondar, observar a terra que o Senhor houvera prometido a eles.
há mais de 40 anos. Então o povo agora está prestes a entrar na terra, Moisés manda 12 espias na frente. Mais ou menos como alguns de nós já fizemos antes de vir para a América, né? Deixa eu ir lá ver como que é a terra, deixa eu ir lá ver se há uma possibilidade de eu viver lá. Então, é dentro desse contexto que esse texto é relatado. Vamos lá? O texto é um pouco extenso, nós vamos até alguns alguns versículos do capítulo 14, mas eu penso que vale a pena. Diz assim: quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou é pobre, se existe ali florestas ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época no início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Sim até Reobe, na direção de Lebo-Hamate. Subiram de Neguebe, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retomaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devoram o que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Naquela noite a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disse uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se o rosto em terra diante da tenda das assembleias israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas:
A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então aqui nós temos 12 espias que foram para sondar a terra. 10 voltam com resultado negativo e 2 com resultado positivo. 10 voltam cheios de medo e terror, apavorados. 2 voltam entusiasmados, cheios do gás, pronto para entrar e colocar a mão, colocar os pés naquilo que o Senhor havia prometido para eles. Primeira coisa que nós observamos aqui é que os 2 grupos experimentam a mesma coisa. É muito óbvio. Tanto as pessoas que desenvolvem ou que alimentam a sua fé, ou as pessoas medrosas, ou as pessoas que são paralisadas pelo medo, esses 2 grupos experimentam a mesma coisa. Não só foi assim na época dos 12 espias, como é hoje. O ambiente é o mesmo, a cidade é a mesma, o pastor é o mesmo, a igreja é a mesma, a família é a mesma, o trabalho é o mesmo, o patrão é o mesmo, e você vai ver grupos distintos, grupos com medos ou grupos negativos, pessoas que trazem ou fazem comentários negativos, pessoas que vão preferir deixar ser dominada pelo medo ou negativismo, e você vai ver pessoas naquele mesmo ambiente, que convivem o mesmo espaço de tempo, o mesmo espaço o mesmo ambiente, tem o mesmo patrão, tem a mesma família, e vão ter pareceres diferentes. Você já viveu em ambientes assim, ou já conviveu com pessoas assim? Que têm ou são expostos às mesmas experiências suas, mas têm uma percepção completamente negativa ou distorcida daquilo que você tem? Então nós precisamos de aprender aqui, se formos alimentar a nossa fé, é que não há a fé, tanto como o medo, não são dependentes do ambiente externo. Apesar de que as coisas externas nos afetam, as coisas que nós vemos, que nós pegamos, que escutamos, têm o poder de nos afetar, mas tanto o medo como a fé vão ser inertes, vão ser parte da percepção que nós temos. E aqui nós temos 2 grupos. Um grupo, aliás, a grande maioria, 10 contra 2, 10 teve um resultado muito negativo do que viram, e só 2 tiveram um resultado diferente. Segundo, todos eles experimentaram, ouviram as evidências das coisas boas. E aqui nós podemos perceber, e às vezes eu mesmo já fiz esse tipo de questionamento, quando nós vemos alguém com uma fé inabalada, ou com a fé bonita de se ver ou de se inspirar, nós pensamos que essa pessoa é uma pessoa super espiritual, ou essa pessoa conhece muito sobre a Bíblia, ou essa pessoa passa no mínimo 10 horas do dia orando. Mas não, essas pessoas, tanto a fé como o medo, são pessoas naturais como nós. Todos experimentam as mesmas coisas. Aliás, eu gosto de um texto, quando relata os feitos de Elias, ele vai falar que Elias era um homem comum como nós, sujeito às mesmas coisas.
Eu falo assim, uau, esse texto, eu gosto muito desse texto, porque se Elias, um homem que fez descer fogo do céu, na minha opinião, um homem cheio de poder, cheio de fé, era um homem comum como eu, então quer dizer que ele estava sujeito às mesmas coisas que eu. Não eram as coisas externas que influenciavam a fé, ou o poder, ou o homem de Deus que ele era, mas sim a atitude dele. Sim, a maneira com que ele olhava e percebia as coisas ao seu redor. Então todos viram as evidências das coisas boas, assim como hoje, tanto as pessoas que são paralisadas ou afetadas pelo medo, tanto as pessoas que alimentam expandem a sua fé, crescem na sua fé, alimentam a sua fé, estão no mesmo ambiente. Então não é o ambiente. Não é o ambiente, não é as coisas que você escuta, ou não é as coisas que você experimentam, somente que vão ditar a sua fé, o seu medo. Versículo 27, entramos na terra que você nos mandou, e ela, de fato, mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. A mesma viagem, as mesmas pessoas, as mesmas circunstâncias. Por que a diferença? Bem, a diferença, penso eu, que está porque nós, seres humanos, temos a tendência de vermos as coisas ou as pessoas através da lente egoística que nós temos, ou a partir de quem nós somos. Se eu sou uma pessoa confiável, certamente que eu não vou ter problema nenhum de me relacionar com quem está perto de mim e confiar nas pessoas. Se eu sou alguém mau caráter, se eu sou alguém que roubo, se eu sou alguém que difamo as pessoas, certamente que as pessoas que vão estar do meu lado, eu vou pensar o mesmo delas. Certamente que eu vou pensar que está todo mundo me perseguindo, ou que está todo mundo querendo tramar mal contra mim, ou que está todo mundo tentando me roubar. Porque nós seres humanos, tentamos entender e relacionar com quem está à nossa volta a partir do entendimento interno, da nossa consciência interna. Eu penso que aqui revela muito sobre o caráter desses 12 espias, desses 10 que estavam completamente aterrorizados de medo, e dos 2 que estavam prontos para entrar na terra e receber o que Deus lhes prometera. Gostaria de ver com vocês alguns sinais, então, ou algumas características das pessoas que deixam ser dominadas pelo medo, e algumas características das pessoas que têm e alimentam a sua fé. Porque, afinal de contas, nós estamos aí relacionando com um monte de gente o tempo todo. E uma outra coisa muito interessante é que tanto o medo como a fé, elas são elas contaminam, vamos dizer assim. Por exemplo, se eu chego na igreja e recebo um abraço do meu amado Rubens, irmão Rubens, e ele fala, glória a Deus, aleluia, automaticamente eu sou contaminado, positivamente. Se eu chego e eu dou um abraço numa pessoa, recebo um sorriso de uma pessoa, certamente isso me contamina positivamente, isso me afeta. O oposto é verdade. Se eu chegar perto de alguém que está quebrantado, triste, chorando, sofrendo, é claro que eu vou sofrer. Isso faz parte do relacionamento humano, da dinâmica humana. Então, saber sinais ou características das pessoas que são dominadas pelo medo, ou as pessoas que são cheias de fé, nos ajudam a posicionar enquanto nós andamos por aí, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós relacionamos, enquanto nós viemos na igreja. Pode ser que você está sentado do lado de uma pessoa que está cheia de medo agora, e ela está passando medo para você. Não olha. Mas pode ser também que você está perto de uma pessoa cheia de fé, e você está sendo impactada sem saber. Saber desses sinais nos coloca, nos posiciona num lugar onde nós podemos, sim, ser influenciados e influenciar positivamente. E alimentar a nossa fé. Amém? O primeiro sinal aqui, então, é que as pessoas que têm medo, no caso os 10 espias aqui,
pessoas são dominadas pelo medo, elas mudam facilmente o discurso de positivo para negativo, versículo 28. Mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. O problema é o mais. O problema é o mais. O problema é essa conjunção aí adversativa que começa a desconstruir o positivo que você viu. Mon Rubens é muito bom. Ele é um homem de Deus, mas ele é muito barulhento. Esse negócio de glória a Deus, aleluia dele. A igreja metodista é muito boa. É uma excelente igreja. Mas o culto nunca termina na hora. Pastor Sérgio é um homem muito bom, um pastor de Deus, mas se você julgar o mais, automaticamente você desconstrói o que você viu de positivo. As pessoas que demonstram ou que têm o medo estampado como estilo de vida, elas sempre vai ter um mais na boca delas. Cuidado na hora de você se relacionar com essas pessoas, porque sua fé pode ser minada. Aliás, eu queria colocar o título dessa palavra, trocando o mais pelo si e pelo i. Se você quer não ser contaminado pelas pessoas que têm medo e que estão te tentando influenciar negativamente, automaticamente para no mais. Às vezes eu faço isso em terapia. A pessoa conta aquele monte de coisa boa, mas eu falo assim, e? Não, mais não. E? Não, mais não. Se? Porque aí agora vai envolver uma responsabilidade de como é que eu vou me comportar diante desse relatório positivo ou dessa coisa positiva que foi visto. Então você tem 10 homens aqui que foram experimentar a mesma coisa, trouxeram o cacho de uva pendurado na vara, viram que a terra era boa mesmo, que manava leite e mel mesmo, mas teve que ter uma desgraça do mais na frente. Mas, não tem mais. Pastor Sérgio, gente boa, mas é flamenguista. Você prepara e você desconsidera tudo que tem de bom para poder colocar e focar no negativo. Pessoas medrosas mudam o discurso de positivo para negativo com uma facilidade enorme. Toma cuidado com essas pessoas. Se você quiser ter a sua fé alimentada, fuja dessas pessoas. Não use esse mais para poder denegrir ou desconstruir ou apagar, ou ofuscar as qualidades positivas em alguém ou em alguma coisa. Segundo sinal, essas pessoas capitalizam em cima de uma realidade negativa e transformam o cenário numa catástrofe. A terra é boa, mas tem gigante lá. Tem muito gigante lá. Começa a dar. Tem Amorreu, tem Jebuseu, tem... E se você ver logo no início, a primeira coisa que Moisés vai falar para os espias é, vão lá espiar, mas ele pergunta, né? Me fala como é a terra, me fala como é a cidade, se a cidade é edificada ou não, se a terra é boa. E aí Moisés, sabendo, um homem de Deus que ele era, ele fala assim, mas tem uma coisa, não tenha medo. A primeira instrução que ele deu, porque ele sabia que o medo é uma experiência humana. O unknown, aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós não experimentamos, aquilo que é fora do nosso normal, nos causa medo. Você se lembra do primeiro dia que você foi na aula? Você se lembra do primeiro dia que você deu um beijo na boca? Primeiro dia que você namorou? Você se lembra do primeiro dia que você foi no trabalho? Primeiro dia que você foi numa faculdade? Primeiro dia que você subiu aqui?
Você se lembra da primeira pregação, pastor Sérgio? O que você não conhece te amedronta realmente. Mas não era esse o caso. O caso aqui era que eles realmente pintaram um cenário muito irrealista e catastrófico daquilo que eles viram. Mesmo com a instrução de não ter medo. Não tem medo, vai lá e olha e vem e me fala. E eles chegam, eles focam o olho naquilo que era negativo. E vão perder uma promessa de quase 40 anos. Terceiro sinal. Isso aqui é algo muito sério, inclusive dentro da nossa comunidade, da nossa fé. Eles rejeitam o encorajamento e a fé dos demais. Uma pessoa medrosa, não há nada que você possa falar com ele que ele vai aceitar. Aqui você tá vendo uma comunidade inteira, milhares de pessoas esperando um relatório. Pessoas passaram 40 anos andando no deserto, agora finalmente chegam num lugar onde eles vão estar muito próximo da promessa de Deus. Os 12 espias vão, quando voltam, está todo mundo escutando. E eles começam a falar das coisas boas, depois eles começam a focar no negativo e levantam um homem de Deus no meio da congregação, versículo 30. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Se você for no versículo seguinte, no capítulo 14, e se você ler o versículo 14 todo, o povo queria até apedrejar os dois homens de Deus porque trouxeram relatório positivo. O que continua sendo certo hoje. Às vezes a minha fé e a sua fé incomoda quem tem medo, porque eles nos chamam de irrealista, nos chamam de louco, nos chamam de bobo, de otário. São bobo, rapaz. Onde é que você vai dar conta de fazer isso? Onde é que você está com a cabeça? Onde é que nós vamos dar conta de comprar um tempo como esse? Nós não temos dinheiro, nós não temos finanças, isso é irresponsabilidade. Enfim, Caleb vai fazer os espias calar e vai tentar encorajar, mas ele é automaticamente rejeitado pelos 10 e por toda a congregação. Só mesmo a graça de Deus para nós tentarmos ajudar pessoas que estão com medo. Porque o medo, as pessoas que têm medo, fazem coisas estúpidas. O medo, ele tem essa capacidade de paralisar, de distorcer todas as aptidões cognitivas. O medo é mais ou menos como isso aqui. Você tem toda essa plataforma para andar. Mas você fala assim, eu não posso cair aqui. Eu tenho que ficar aqui. Esse aqui é o meu perímetro. E aí você vai e fala assim, eu não posso cair. Eu não posso cair. De repente você está aqui, com medo de cair, mas você tem toda essa área para andar, mas você escolhe ficar aqui. Eu tenho que tomar cuidado para eu não cair. Mas tem todo aquele espaço para você andar, mas você prefere ficar aqui. Porque o medo faz isso. O medo te puxa para aquilo que você não quer que aconteça. E a gente vê essa dinâmica muito entre casais, entre família. Eu tenho medo da minha mulher me trair. Daqui a pouco ele está se comportando como um corno que a mulher vai trair ele. Eu tenho medo que o meu filho se envolva com droga. E aí ele começa a dominar ou começa a deixar de viver tudo aquilo que Deus tem para a dinâmica paterna com o filho e foca só no negativo. E você acaba empurrando para o que você mais teme acontecer. Então o medo faz isso. O medo, ele tira a nossa percepção da realidade ou das possibilidades que nós temos. Correto? Eu posso dançar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Mas o medo me leva para o objeto que eu temo. Para aquilo que eu não quero que aconteça. Então, terceiro sinal das pessoas que têm medo. Elas rejeitam
encorajamento e a fé dos demais. Se você tem fé, sua fé automaticamente vai impactar quem está do seu lado. Mas nós devemos ter cuidado, até mesmo na hora de encorajar ou de dar uma palavra para cortar a raiz do medo na vida do meu irmão, porque nem sempre eles vão aceitar essa palavra. Se ele está contaminado de fato pelo medo, chances are que esse seu encorajamento ou a sua palavra não vai surtir efeito de imediato, porque eles têm a tendência de rejeitar a fé e o encorajamento. Eles já estão muito à beira do seu medo para poder enxergar as possibilidades. E aqui é uma coisa muito séria, por quê? Porque nunca deixa o medo decidir ou definir o seu futuro. Foi exatamente o que esses 10 espias fizeram. Eles não sabiam que Deus estava levando eles no mesmo lugar onde eles estavam antes, 40 anos atrás. Depois de 40 anos de treinamento, eles chegam no mesmo lugar onde Deus vai perguntar para eles de novo: você quer entrar na terra prometida? Permite ir lá, ver, espiar e ver tudo que Deus tinha falado, e mesmo assim volta e rejeita o que ele viu por causa do medo. Quarto, as pessoas são dominadas pelo medo, ficam satisfeitas com o presente. Capítulo 14. Naquela mesma noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito e no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres, nossos filhos, serem tomados como disposto de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito e escolhermos um chefe e voltar para o Egito? Em outras palavras, eles tentaram até substituir novamente. Nós estamos vendo aqui as cenas a repetição de um capítulo que tinha passado 40 anos atrás. As palavras são as mesmas. As comparações são as mesmas. Você lembra quando eles estavam de frente ao Mar Vermelho? Essas foram as palavras. Essas foram as palavras. Por que Deus nos trouxe para morrer aqui? Por que será que não tinha cemitério no Egito? Seria melhor a gente voltar para trás. Tinham saudade da cebola, do alho e da vida de escravidão que levaram. Pessoas com medo se aclimatizam facilmente com aquilo que está vivendo. E aqui é uma diferença, e daqui a pouco nós vamos lá no alimento da nossa fé. Há uma diferença sutil entre a satisfação, que eu penso que é uma das maneiras de nós alimentarmos a nossa fé, é a gratidão. Mas há uma diferença entre satisfação e gratidão. Em tudo eu devo ser grato. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gratidão nos protege. Talvez, se você observa como eu, no mínimo, mais de 15 sermões que o pastor Sérgio pregou aqui esse ano, ele tocou nessa tecla da gratidão, da gratidão, da gratidão. A gratidão te protege, a gratidão inocula sua alma. A gratidão não deixa você cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. A gratidão, sem sombra de dúvida, é um dos elementos ou das comidas que faz a nossa fé ser edificada, que alimenta a nossa fé. Mas uma coisa é a gratidão, a outra coisa é a satisfação. Eu posso ter a alma transbordando de gratidão ao Senhor e não estar satisfeito. Eu penso que a sabedoria mora entre essas duas. Eu estou muito grato por aquilo que o Senhor me fez. Quando eu começo a pensar no meu passado, eu não tenho outra alternativa a não ser grato. Se eu pensar
que aos meus 4, 5 anos de idade, quando meu pai era missionário, nós não tínhamos o que comer. Eu me lembro como se fosse hoje, que chegou uma vasilha de alumínio bem grande, com comida, e 7 colheres em cima da vasilha. Nós sentamos e nós comemos. Alguém deixou na porta da nossa casa. Nós não tínhamos o que comer naquela semana. Nós tínhamos acabado de chegar no campo missionário. E eu ver que eu posso escolher a comida que eu quero, o restaurante que eu quero comer hoje, que dinheiro não é problema para me alimentar, eu tenho que ser grato. Quando eu lembro que na minha juventude eu adquiri paralisia infantil e que eu não podia andar, e que a minha perna já estava torta, e os médicos já tinham me desenganado, e meu pai vai para o seminário, ora para mim e fala, quando eu voltar, você vai estar curado. E quando ele volta, eu vou no portão, abro o portão e recebo ele. Eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato porque eu ando hoje, porque eu salto, porque eu nado, porque eu mergulho, porque eu pulo de paraquedas, e minhas pernas não me impedem de fazer isso. Tem que ser grato. Eu tenho que ser grato pela casa que eu moro. Em saber que eu já morei, eu, meus 5 irmãos, meu pai e minha mãe, em 2 cômodos. E que quando chovia, tinha que espalhar vasilha para tudo quanto é lado. Chão batido. As lajotas vermelhas. E as telhas de eternite em cima. Uma porta, mas não tinha janela. Era um lençol que colocávamos. Bairro Nova Esperança, Belo Horizonte. 1983. Então, quando hoje eu tenho uma casa, ainda que de aluguel, eu tenho que ser grato, porque quando eu olho para trás e vejo essas coisas, eu vejo que eu estou no lucro. Eu tenho que ser grato. Quando eu não tinha nem caderno para ir para a escola, era um caderno, eu colocava a minha mochila, eu tinha o desejo de ter uma mochila, porque a minha mochila era a sacola de arroz, com uma tira que a minha mãe pendurava, eu colocava e ia para a escola. Para hoje eu estar cursando um PhD, eu tenho que ser grato, porque eu sei de onde que eu vim. Agora, a minha gratidão tem que ser traduzida em satisfação? Não. Enquanto eu sou grato por tudo isso, meu amado, Deus me fez chegar num nível onde eu posso querer, enxergar, fazer, sonhar com Deus muito mais. Muito mais. Se Ele me deu tudo isso, por que eu deixar agora que o medo das coisas que eu não tinha no passado, e Deus me deu, me paralisar onde eu estou agora e olhar e falar assim, eu nunca sonhei em ter isso aqui, por que eu quero mais? Isso aqui é uma gratidão disfarçada de medo. Cuidado com a satisfação. Porque a satisfação pode te paralisar no lugar que você estiver. E satisfação não é sinônimo de gratidão. Eu sou grato, e porque eu sou grato, ok, eu poderia passar o resto da minha vida aqui. Eu poderia passar o resto da minha vida aqui, sem problema nenhum, porque eu sei de onde Deus me tirou. Senhor, eu estou agradecido por tudo que o Senhor fez na minha casa, na minha vida, na minha família, mas, estou satisfeito? Não, quero mais. Eu quero mais. Se de onde o Senhor me tirou, e no lugar onde o Senhor me colocou, eu já experimentei tudo isso, não, tem que ter mais. Tem que ter mais. Essa foi a posição de Caleb. Não, tem mais. Eles já eram velhos. Já eram velhos. Eles já eram para estar aposentando as suas botinas, pendurando as botas. Mas eles não. Não. Vamos lá. Vamos continuar a guerra. Tem que ter mais. Cuidado com as pessoas que usam a sua espiritualidade para disfarçar que são satisfeitos, são gratos, e confunde essa questão da satisfação com a gratidão. Você tem o direito de não estar satisfeito, mas você não tem o direito de não ser grato. Espero que eu não esteja confundindo a sua mente aqui. Você tem que ser grato, mas gratidão não é sinônimo de satisfação.
Cuidado para você não se satisfazer. E aqui tem outro conceito fantástico. Você não consegue mudar nada que você tolera. Você não consegue mudar nada que você está satisfeito com. Você está satisfeito com o seu trabalho? Você nunca vai mudar dele. Você está satisfeito com as dinâmicas que acontecem na sua casa, entre você e sua mulher, seu marido, seus filhos? Você nunca muda. Insatisfação, às vezes, pode ser o sinal de que tem coisa melhor, ou que Deus quer fazer coisas melhores. E é aqui onde você vai decidir se você vai deixar o seu medo te paralisar e se contentar com aquilo que você já viveu, mas vai chegar uma hora que você não vai ter mais história para contar. Ou você fala assim, eu quero, eu aceito vir, eu aceito encarar o que eu não conheço, se é no teu nome, Senhor. Bem, então vamos deixar, porque agora já dá para você, para mim e para você, observarmos se nós estamos sendo influenciados por pessoas que estão com medo ao nosso redor. Mas o nosso assunto principal é nos inspirar e aprender com pessoas que alimentam a sua fé. Afinal, eu quero continuar alimentando a minha fé. A primeira eu já falei. As pessoas que alimentam as suas fé são pessoas que são cheias de gratidão. Quer ser um homem ou uma mulher de fé? É só você se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Lembrar do que Deus já fez, alimenta a sua fé. Quanto à partida, esquecer do que Deus já fez na sua vida, alimenta o seu medo. Veja se isso não é verdade. Será que esses 10 espias tinham esquecido que o mar já tinha abrido para eles? Eu nunca vi o mar se abrir para mim, mas eu já tive as minhas experiências com Deus. Como é que eles tinham esquecido que Deus já tinha feito jorrar água da pedra quando eles não tinham água no deserto? Como é que eles tinham se esquecido que Deus fazia chover pão e carne para eles no deserto? A nuvem! Como que esquece disso tudo? Aquilo que dava esperança. Então, enquanto a gratidão alimenta a nossa fé, a ingratidão, ou não se lembrar do que Deus fez, alimenta o nosso medo. Segundo, pessoas de fé estão em constante movimento, estão em constante crescimento. Eles estão sempre olhando por que vai vir na frente, não pelo que já aconteceu ou que está hoje. Se nós formos em Hebreus, na galeria da fé, nós vamos exatamente compreender isso aí. Homens cheios de fé no passado fizeram coisas extravagantes, porque eles estavam de olho e de ouvido atento no que ia vir. Deus está sempre interessado no meu próximo capítulo e no seu próximo capítulo. Quando ninguém falava em chuva, Noé já tinha recebido um Twitter divino falando assim, prepara uma arca, porque daqui uns dias nós vamos acabar com esse negócio todo aqui. E ele, sem saber de nada, sem ser um arquiteto, sem ser um engenheiro, começa a construir a arca. E as pessoas que estavam aqui, satisfeitas com o que estava acontecendo, chamavam ele de doido. Porque ele já estava pensando no amanhã. Hoje, construindo o que estava vindo amanhã. No que Deus já estava mostrando para ele amanhã. Pessoas de fé, elas estão sempre envolvidas em crescer na fé, espiritualmente, relacionalmente. Elas estão envolvidas em projetos, em sonhos, em conquistas, em visões que são muito maior do que elas. Muito maior do que elas. Terceiro, elas são dependentes de Deus. Você quer alimentar a sua fé? Dependa de Deus. Você não vai crescer na fé se o exercício que você estiver fazendo, você já sabe o resultado final.
componente da dependência de Deus vai fazer eu e você ficarmos sensíveis ao que Deus está falando. Para onde que Deus está nos levando. Qual que é a próxima parada de Deus? Qual que é a próxima conquista de Deus? Lucas capítulo 18, 16, 17, conta a história de que quando as crianças estavam vindo e os discípulos as impediam de estar com Jesus, Jesus disse, não, deixa elas virem até a mim, porque delas é o reino de Deus, dos céus. Se ninguém for como uma desses pequeninos, não vão poder herdar o reino do céu. E é impossível nós agradarmos a Deus se nós não tivermos fé. E esse componente da dependência de Deus está automaticamente ligado à nossa fé. Depender de Deus é um exercício espiritual fantástico para você crescer na sua fé. Porque quando você depende de Deus e a coisa funciona, agora você tem histórico para você falar assim, não, se Deus me livrou disso aqui, Ele vai me livrar disso aqui também. Se Deus falou que eu podia fazer isso e eu fiz e deu certo, most likely que se Ele me falar de novo, vai dar certo. João 15, 15, a palavra de Deus diz que sem Jesus, nós nada podemos fazer. Isso já me encucou muitas vezes. Posso fazer muita coisa sem Jesus? Posso trabalhar, eu posso resolver fazer um projeto pessoal aqui sem Ele, o negócio vai funcionar. Mas se o assunto é fé e se o assunto é eternidade, você pode até fazer muita coisa sem Deus. Muito. Você pode fazer coisas fantásticas. Mas as coisas que você conseguir fazer sem Deus não vão ter impacto eterno. Tudo aquilo que você faz sem Deus não tem prazo de validade, não é duradouro. Se você faz com Deus, você impacta não só a sua geração, as gerações futuras, a história da humanidade, e o que você faz é escrito no caderno de Deus para sempre. Aí sim, essas coisas você não consegue fazer sem Ele. Dependência dele. Amém? Para terminar, você alimenta a sua fé se você dá crédito à palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Josué e Caleb se lembraram do que Deus disse. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Não tem como eu e você alimentarmos a nossa fé se não passar por aqui. Ouvir a palavra de Deus. Dar crédito à palavra de Deus. E esse dar crédito à palavra de Deus aqui, eu quero voltar onde eu disse antes. Como é que eu dou crédito à palavra de Deus? Já estou terminando. Nós vamos voltar no capítulo 13, versículo 28. Depois eu quero ir no 14, versículo 8. Para nós fazermos a comparação entre os 10 espias e os 2 espias. Os 10 medrosos e os 2 cheios de fé. Os 10 medrosos, no 13, 28, diz assim. Mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. A terra é boa, mas o povo que vive lá é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. No capítulo 14, 28, 14, 8. Olha o comentário, o discurso, a narrativa do homem de fé. Enquanto os espias dizem, mas a terra é edificada e tem muitos gigantes, o homem cheio de fé fala assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará-nos-á essa terra.
Você dá crédito à palavra de Deus quando você substitui o mais pelo si e pelo i. Se as coisas estão dando errado, se você tem medo de avançar, se lembra que você colocando esse si, você não só chama uma oportunidade para exercitar a sua fé, como você nocauteia, anula, elimina qualquer espírito de medo que vem te atacar. É bem verdade que eu estou quebrado. É bem verdade que eu estou lidando com um caso sério no meu casamento. É bem verdade que eu estou à porta de um divórcio. Mas se o Senhor for comigo, mas se eu der ouvido à palavra de Deus, Ele pode me restaurar. É bem verdade que eu fico temeroso a respeito do meu futuro, a respeito de viver legal nesse país. Mas se o Senhor é comigo, e o meu futuro já está na mão dele, eu vou temer de quê? Substitua o mais pelo si, porque o si vai apontar possibilidades. Caleb aqui foi sábio. Se o Senhor for conosco, se o Senhor for conosco, 14:8, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai fazer nós entrarmos nessa terra onde manda leite e mel, e dará essa terra a nós. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Pode abaixar as suas cabeças no lugar que você está, eu quero orar por você. Suas amizades, suas associações, os lugares onde você frequenta, tem lhe trazido paz ou tem lhe trazido medo? Tem lhe trazido esperança ou tem trazido em você aflição? Tanto medo como a fé são contagiantes. Preste atenção de onde são as fontes pelas quais você tem se alimentado. Resolva alimentar a sua fé e fazer todas as vozes do medo se calar na sua vida. Pratique a gratidão. Lembre-se dos feitos do Senhor na sua vida. Resolva crescer em alguma área nesse ano que vai se iniciar. Envolva-se com a causa maior do que você mesmo, para a glória de Deus. Seja totalmente dependente de Deus. Tenha mais contato com a palavra de Deus. Substitua o mais pelo si, para calar as vozes do pessimismo e proteger o seu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a palavra do Senhor cresça cada dia mais na nossa vida, na nossa casa. Que a palavra do Senhor ganhe o espaço e o mérito que é devido a ela. Que nós possamos dormir, acordar, levantar, meditando na sua palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento para separar o que é gratidão e satisfação. Que o Senhor nos dê sensibilidade e que o Senhor compartilhe conosco as coisas que o Senhor tem para nós, as promessas do Senhor para nós. Nós queremos estar atentos quando o Senhor nos chamar para espiar a terra. Nós não queremos ser reprovados quando o Senhor nos chamar pela segunda vez no mesmo lugar e perguntar se nós queremos entrar nessa terra. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe todas as famílias dessa igreja, todos quantos escutam essa palavra. Que o Senhor faça com que se calem todas as vozes do inimigo que vem para trazer medo, para infligir a nossa alma. Nós preferimos alimentar a nossa fé. Nós preferimos depender do Senhor. Que a sua bênção esteja sobre nós, Jesus. E nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe vocês.